Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. A apresentação, Emanuel Freire. Muito boa noite, torcedor arboresista. Começando mais uma edição do Momento Curumim aqui na Rádio Índio Capilé. Aqui quem fala é Emanuel Freire. Neste dia 22 de maio de 2025, estamos aqui com mais informações sobre a base, tudo que de melhor aconteceu na última semana em relação ao Aimoré. Também vamos projetar os próximos confrontos da equipe aimoresista nas categorias de base. E tudo você acompanha aqui na Rádio Índio Capilé, que sempre faz o possível para cobrir as informações, para cobrir as partidas e trazer todas as informações sobre a base do Aimoré. Peço que você que está nos acompanhando pela primeira vez, faça sua inscrição no nosso canal no YouTube. É muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom e que possa sugerir para mais pessoas e cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui na Rádio Índio Capilé. Começando com as informações dessa semana sobre a categoria Sub-17 do Aimoré, que esteve em campo na última segunda-feira, no dia 19, no estádio Cristo Rei. O Aimoré disputou mais um clássico do Vale nessa categoria Sub-17 e acabou empatando em 0-0 contra a equipe do Novo Hamburgo, um jogo muito disputado, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. A equipe visitante foi melhor ao longo da partida, teve mais oportunidades, mas o Índio contou com uma ótima atuação do goleiro Gustavo Neutzling, que fez lindas defesas, tanto no primeiro tempo, com pelo menos duas defesas a queima-roupa, quanto na segunda etapa também, que ele fez uma defesa de puro reflexo, e com isso acabou garantindo esse empate, que foi muito importante para a equipe da Aimoré. Claro que fica aquele sentimento que o Índio poderia ter conquistado a vitória, por se tratar de um clássico do Vale, dentro de casa, mas também esse ponto ele foi importante para a Aimoré na competição. O Índio até nos minutos finais da partida conseguiu marcar com o Felipinho, mas ele estava à frente e ainda acabou tirando a camisa depois do gol, e com isso o juiz acabou expulsando ele. O gol do Felipinho não valeu, pois ele estava adiantado, e o assistente acabou marcando impedimento, e ele levou o segundo amarelo, e com isso foi expulso e está fora da partida, da última partida que o Aimoré vai ter contra a APA Fute fora de casa. E a Rádio Índio Capilé fez a cobertura dessa partida. Estivemos em loco no estádio Cristo Rei, e o Natan Dalprá, ele comentou sobre esse duelo, fez a sua análise de o que ele achou da partida, os pontos positivos e negativos também da equipe da Aimoré, e você confere aqui agora na Rádio Índio Capilé. Muito boa noite, Natan! Boa noite, Emanuel Freires. Boa noite, audiência ligada no Momento Curumim da Rádio Índio Capilé. Sempre pedindo, sempre implorando para você se inscrever no nosso canal no YouTube. É muito importante para nós, para a gente prosseguir no nosso trabalho, enfim, conseguir estar ao lado do Aimoré. Na categoria profissional, é óbvio, mas também nesse trabalho, diria eu, quase que pioneiro da Rádio Índio Capilé em acompanhar as categorias de base, ter um profissional do gabarito do Manu destacado somente para esse tipo de função, né? Enfim. E falando em função, a gente fez uma função diferente na segunda-feira, cobrimos o Clássico do Vale Sub-17 com um dos maiores radialistas do Rio Grande do Sul, que se chama Ítalo Gal, fazendo a narração. Fizemos esse investimento para ter a melhor qualidade possível para você, internauta e ouvinte da Índio Capilé, e que tem esse apreço pelas categorias de base. No jogo da última segunda-feira, novamente, a grande figura aimoresista acaba sendo o goleiro Gustavo Neutzling. E a gente viu uma ampla condição de domínio, seja técnico, seja territorial, do maior rival, Floriano. E a gente fica preocupado quando vê uma situação como essa, em que pese o Aimoré estar virtualmente na Série A do ano que vem, da categoria Sub-17, porque esses meninos ali na frente também farão parte do Sub-20 e tem a eventual aí, a consequência de uma carreira, de uma situação em que daqui a pouco, por esse desempenho negativo, eles acabam passando ao largo, tá? Por mais que a defesa do Aimoré, sobretudo com Rubens e Sodré, tenha feito um jogo dentro de suas possibilidades ok, o Aimoré foi muito ameaçado. Eu acho que teve alguns problemas táticos, não conseguiu acompanhar os jogadores de extremidade do Novo Hamburgo, sejam laterais, seja extremas. Ficou muito pouco no segundo tempo, ele quando entra o Trindade, uma bola longa para ele tentar buscar, antes era com o Guerra.
o Filipinho não conseguiu articular muita coisa, o Aimoré teve muitas dificuldades. E dentro desse cenário, por mais que o Amaral esteja passando até por um processo de adaptação, porque ele já se destaca a ponto de estar na categoria profissional, né, no elenco principal do Aimoré sob o comando do Paulo Henrique Marques, sob o comando, digo melhor, ele jogando pela lateral não é o melhor, porque se deixa de extrair do Amaral as suas valências hoje mais positivas, que é a capacidade de movimentação, de um chute de fora da área, algo que ele pode dar na meia cancha. Enfim, o Sub-17 sobe a serra no sábado, precisando de um empate para ficar na primeira divisão. Vai conseguir, eu não tenho dúvida, vai ficar, já está virtualmente classificado e cumpre seu objetivo, mas se por um lado há uma evolução em relação ao ano passado, teve desempenho contra o Juventude, teve desempenho contra o Gramadense, teve a vitória contra a Associação Lajeado, deve ganhar no sábado, creio eu, da Pafute. A gente espera sempre um pouquinho mais do Aimoré. E que esse trabalho, ele não se o pessoal se cumprimente, se faça uma confraternização por ficar na primeira divisão, mas que isso não seja suficiente. O Aimoré tem que revelar jogadores, claro, mas tem que ter desempenho também. Tem que estar atento às evoluções táticas do mundo e aquilo que os jogos estão requisitando das equipes, tá certo? Manu, grande abraço novamente, parabéns pelo teu trabalho e audiência ligada no Momento Curumim. Acompanhe a programação da Rádio 20 Capilé e vou fazer um jabá aqui para o pessoal que gosta do futuro, se ligue no passado também. Memórias da Nossa Aldeia está no ar todas as quintas de manhã no nosso Instagram, no nosso YouTube, com as histórias que formaram o Aimoré até aqui, tá certo? Valeu! Tá aí o Natan falando conosco. Muito obrigado por mais uma vez participar aqui no Momento Curumim na Rádio Índio Capilé. E agora, como ele bem comentou na sua participação, o Índio tem esse próximo confronto fora de casa contra a equipe da Apafute. Esse jogo vai ocorrer no próximo sábado, no dia 24, lá no campo da USC, em Caxias, às 3 horas da tarde. A situação no Aimoré é a seguinte: o Índio está na sexta colocação, com 5 pontos até aqui somados no grupo A, contra a equipe da Ali Lajeado, que é a sétima colocada com 3 pontos, e a própria Pafute, que é o oitavo colocado com nenhum ponto até aqui. A situação é o seguinte: o Aimoré ele joga por um empate para poder passar para poder evitar o rebaixamento, na verdade, e ainda conta com uma derrota da equipe da Ali Lajeado contra o Grêmio, que vai jogar fora de casa, lá no CT Eldorado, no campo 2, também no próximo sábado, às 3 horas da tarde. E claro, a gente torce para que o Aimoré consiga permanecer, está virtualmente na elite do Campeonato Gaúcho Sub-17 do ano de 2026, pois é muito difícil da Ali Lajeado conseguir pontuar contra a equipe do Grêmio, ainda mais sendo um jogo fora de casa. E eu ainda falei com o Gustavo Neuzling, que fez uma grande atuação, como eu havia comentado anteriormente. Ele que é goleiro da categoria Sub-17 do Aimoré, ele se apresentou a você, torcedor aimorezista, também comentou sobre as suas próprias atuações contra o Novo Hamburgo e também contra o Juventude, e ainda falou sobre a preparação para esse jogo contra a Pafute fora de casa, e deixou um recado para você, torcedor aimorezista, e você confere então aqui agora a fala do Gustavo Neuzling, aqui na Rádio Índio Capilé. Muito boa noite, Gustavo! Boa noite, torcedor aimorezista. Eu sou o Gustavo, goleiro das categorias de base do Aimoré. Eu tô no clube desde 2023, desde a Sub-15, desde lá trabalhando aí. Minhas principais características, eu acho que são a dedicação, disciplina e dentro de campo eu acho que é impulsão, agilidade e elasticidade. Como goleiro, eu fico muito feliz em fazer bons jogos. Tive a felicidade aí de fazer boas atuações contra o Juventude, contra o Novo Hamburgo. Isso aí é fruto de muito trabalho, muito treino, dedicação. Isso aí eu tenho que agradecer aos professores, o Lourenço, o Josimar, o Souza do profissional, que tem me ajudado bastante. A gente está feliz por chegar na última rodada, livre do rebaixamento. A gente infelizmente não tem mais chance de classificar, mas não é por isso que a gente vai deixar de jogar com raça lá em Caxias contra o Apafute. Quando a gente veste a camisa do Aimoré, é para jogar com empenho e dedicação. Mesmo que não vá trazer a classificação, a gente vai lá e jogar para trazer os 3 pontos para casa. Torcedor aimorezista, eu te convido a acompanhar o futebol de base do clube. A gente joga a última rodada agora lá em Caxias contra o Apafute, mas a gente continua jogando outros campeonatos ao decorrer do ano, como Liga Serrana, em Costa da Serra. Então eu te convido aí a nos acompanhar.
Essa foi a fala do Gustavo. Agradeço por ter participado aqui na Rádio de Capilé. Desejo muito boa sorte para ele, como também para toda a categoria sub-17 do Índio, que possam conquistar um ótimo resultado fora de casa contra a equipe da APAFUT. E não é só a categoria sub-17 que tem disputa no Campeonato Gaúcho no próximo final de semana. A categoria sub-15 do Aimoré também entra em campo em partida válida pela terceira rodada do Gauchão sub-15. O Aimoré que na estreia empatou em 0-0 contra a APAFUT. Na segunda rodada não jogou e na terceira rodada então agora joga fora de casa contra o Guarani de Venâncio Aires. O jogo é fora de casa, lá em Venâncio Aires, às 15 horas. O Índio busca então pontuar e conquistar um bom resultado, já que na estreia acabou empatando em 0-0 com a equipe da APAFUT. E ainda falando de outras competições que o Aimoré está disputando, a Liga Serrana. O Índios jogou duas partidas ontem, no dia 21, no campo do Botafogo, enfrentou tanto na categoria sub-15 quanto na categoria sub-17 a equipe do Paraí. E nos dois jogos o Índio saiu vitorioso. Na categoria sub-15, em que a partida começou às 2 horas da tarde, o Aimoré venceu pelo placar de 3-1 a equipe da Paraí, com dois gols do Thiago Farias e um gol do Natan. E mais tarde, às 16 horas, ou seja, 4 horas da tarde, a categoria sub-17 da Aimoré entrou em campo e venceu por 3-0 o Paraí, com um gol do Henry, outro gol do Adrian, e o terceiro gol então foi contra, marcado pela equipe do Paraí. Portanto, duas vitórias ontem pela Liga Serrana na equipe do Aimoré nessa competição. E ainda outra competição que o Aimoré disputou hoje, que foi a Sulicamp. Teve dois jogos que também ocorreram no campo do Botafogo. O Aimoré entrou na categoria sub-16 em campo e também na categoria sub-14. Contra a equipe da AFC, o Aimoré venceu pelo placar de 2-0. Esse jogo começou às 2h30 da tarde, com gols do Henry e também do Guilherme. E além disso, também nessa competição, que é a Sulicamp, então, como eu havia comentado, na categoria sub-14, o Aimoré enfrentou a equipe do Fera e empatou pelo placar de 1-1. Esse jogo ocorreu às 16 horas, com o gol marcado do Aimoré pelo Vitor Tavares. Essas foram as informações da semana do Aimoré e também projeção sobre os próximos confrontos. A gente espera que o Índio possa conquistar bons resultados no Campeonato Gaúcho, que o Índio na categoria sub-17 consiga um ótimo resultado contra a Pafute fora de casa, assim como a sub-15 contra a equipe do Guarani de Venâncio Aires, e sempre torcendo para que a base, tanto essas categorias quanto as outras, possam conquistar bons resultados. Se você é dono de uma empresa, sempre comento e tem o seu próprio negócio, tem a sua marca e quer divulgar o seu trabalho aqui na Rádio de Capilé, pode entrar em contato conosco pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram ou também pelo nosso WhatsApp, que é o 51 99489 8080. Nos chame lá para nós conversarmos e, quem sabe, fecharmos uma parceria. Tá certo, pessoal? Desejo a todos um grande abraço e um ótimo final de semana. Valeu!